Direto da redação. O bicho tá pegando lá em Brasília, hein? Ontem o Senado aprovou a PEC. Aliás, ontem não, o Senado já vinha ensaiando a aprovação dessa PEC e acabou aprovando. Por 52 votos a 18, aprovou uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional que limita as decisões individuais pelo STF. Ou seja, vai limitar aquela história de uma decisão de um único ministro, dependendo do caso, definir ali ou impedir, por exemplo, candidaturas. Olha lá, o cara dá uma canetada, entende ali que a lei é inconstitucional e fica valendo ali a decisão monocrática de um ministro, muitas vezes impedindo até, né, causando até que ou que o plenário julga, muitas vezes o plenário nem julga. E o que o Supremo aprovou ontem põe um limite nisso, é uma emenda, é um projeto de emenda constitucional. Isso causou reações entre os ministros do Supremo. Mas vamos entender primeiro como é a PEC, na reportagem. Depois do Senado, agora é a Câmara quem vai analisar a PEC que limita decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. A proposta foi aprovada pelos senadores nos 2 turnos nessa quarta-feira por 52 votos a favor e 18 contra. 3 a mais que o mínimo necessário. A PEC limita as decisões monocráticas de ministros que suspendam atos, ou seja, a eficácia de leis do presidente da República e dos presidentes da Câmara, do Senado e do Congresso. Pelo texto, essa suspensão só pode ocorrer por meio de decisões colegiadas, ou seja, do plenário do tribunal. Durante as discussões, parte dos senadores alegou uso eleitoral da proposta e uma forma de tensionar ainda mais a relação com a Suprema Corte. O senador Humberto Costa mesmo chamou o debate de inoportuno. Não que o debate seja proibido ou desnecessário, ele só é totalmente inoportuno. E nesse contexto pelo qual passa o Brasil, isso não é pouca coisa. Essa é uma maneira de manter vivo um tensionamento entre os poderes constitucionais, que já nos trouxe enormes prejuízos políticos e institucionais e insuflou até mesmo os que viram nessa seara uma oportunidade de fragilizar a democracia e derrubar o Estado de Direito. Mas, antes da votação, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, se apressou em dizer que não se trata de uma retaliação. Não é resposta, não é retaliação, não é nenhum tipo de revanchismo, não temos nem motivo para isso. É a busca de um equilíbrio entre os poderes que passa pelo fato de que as decisões do Congresso Nacional, quando faz uma lei que é sancionada por um presidente da República, ela pode ter a declaração de sua inconstitucionalidade, mas que o seja pelos 11 ministros e não individualmente por um. Ainda no debate em plenário foram feitas algumas alterações. Por exemplo, foi retirado do texto o ponto que previa proibir também decisões individuais de ministros que derrubassem atos normativos em geral, o que inclui decisões como portarias assinadas por ministros, decretos e nomeações do presidente. Saiu ainda o trecho que limitava pedidos de vista, que é quando o ministro pede mais tempo para analisar o caso. Isso porque o STF já tinha definido esses prazos antes como 90 dias, aliás, previsto no regimento do Supremo. Não há prazo para que a PEC seja analisada pela Câmara. Agora depende das negociações e articulações do governo, partidos e o presidente da Casa, Arthur Lira. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenot.